nós estamos enxergando a nossa catástrofe, a catástrofe nossa. A AIDS é um problema de todo mundo. Eu acredito que não é abrir para novas propostas. Isso é questão de um esclarecimento. É isso? Convocando a comunidade para se mobilizar contra o projeto de Fernando Henrique de acabar com as universidades públicas no Brasil. Esse de beca e chapéu com o pires na mão é a encenação. Se a população de Feira não assumir a luta dessa universidade, o governo vai fechar essa universidade. Essa passagem da fundação da DUFES. A DUFES ela começa a partir da transformação da universidade de fundação em autarquia, que ocorreu do final de 80 para o início de 81. Essa fundação trouxe um conjunto muito grande de insegurança para os professores. Ninguém sabia em que cargo ia ficar, se ia receber fundo de garantia, se ia ficar garantido na universidade, que função iria desempenhar, se sua titulação correspondia a auxiliar de ensino, a outra função, né, no contexto da universidade. E todos queriam saber, todos queriam interrogar o reitor, todos queriam fazer uma interlocução, mas ninguém, na realidade, tinha coragem de abordar o reitor ou de abordar as autoridades em relação a esse processo. E não tinha coragem porque a categoria dos professores era uma categoria desorganizada. Então, todos sentíamos a necessidade de ter uma intermediação, ou seja, de ter uma organização que se expressasse por nós, que expressasse nossos desejos, nossos anseios, nossas angústias, e que, de certo modo, também pressionasse a direção da casa no sentido dos nossos direitos. Esse é o processo inicial, vamos dizer, de gestação da DUFES. E a DUFES, então, ela teve um papel muito importante na dimensão da organização da categoria, na dimensão de fazer com que a categoria tivesse vez e voz. Eu vim aqui para a Feira de Santana por conta da universidade. Eu estava em São Paulo, na PUC, né? Vim para a Bahia e imaginei que podia apostar nisso, né? E era um momento onde a gente estava querendo reconstruir o país, né? E na minha gestão, eu me recordo que uma das dos grandes aprendizados, né? Porque primeiro eu nunca gostei de administrar nada. Aliás, da universidade, na minha despedida, eu disse que saía de lá virgem do poder, né? Porque houve alguns momentos que me pressionavam muito, né? Mas eu nunca tive jeito para administrar, sabe? A DUFES eu sim me senti com coragem. Com coragem assim, vamos plantar uma coisa e essa planta vai vingar. E aí tinha que plantar legal. Então, conseguimos implantar na universidade, tá certo? O gosto pela eleição direta. O gosto para se poder discutir ideias, tá certo? E quem assumissem os mandatos está comprometido com um grupo de ideias, né? Um conjunto de ideias. E isso eu diria para vocês, eu dei uma boa colaboração para isso, né? No período em que a diretoria da qual eu era o cabeça, chamava naquela época o presidente, né? Se caracterizou porque já nos sentíamos bastante confiantes na nossa construção interna da universidade e aí já podíamos, não é, procurar o diálogo com o governo. Então, esse período foi o período do enfrentamento, o período em que saímos às ruas, não é? Demos aulas nas praças públicas, não é? Lotávamos ônibus e íamos para Salvador, né? Para a área da secretaria ou para a área do próprio executivo estadual, para nos fazer presentes e dizer a universidade não pode simplesmente ser resultado de um capricho, nem dos que estão dentro da universidade, nem daqueles que têm a condição de manter a universidade, não é? É preciso que todos nós vestíssemos naquela ocasião essa compreensão. E por isso foi uma época marcada, né, realmente por movimentos, por paralisações, né, por convocação interna
dos professores, dos funcionários e dos estudantes. Foi um período muito forte na minha vida, mas eu acho que também foi um período muito forte, muito importante na história da ADUFES, porque tivemos um primeiro embate difícil, porque na época, pouco depois, o governador Waldir Pires foi eleito governador e todos tínhamos muita esperança em relação ao governo de Waldir Pires, e foi um dos momentos mais difíceis para a educação, né? Sobretudo para as universidades baianas, né? O período do governo Waldir Pires. Então foi uma grande decepção para aqueles que apostaram. Claro que havia um grupo que não tinha apostado, mas a maioria, né, tinha apostado, inclusive eu. E depois tivemos que enfrentar, digamos assim, um autoritarismo de um governo que se dizia democrático. Então esse foi o grande problema na minha gestão, quando eu fui presidente. A associação representa para nós uma das reservas éticas dessa instituição, tem suas características de época, de conjunturas importantes, mas mais do que isso significa que nós até hoje estamos aqui na defesa da universidade pública, gratuita, de boa qualidade. E talvez esse seja o principal legado da ADUFES, não só aquilo que ela conquista, que se torna direito dos trabalhadores, mas aquilo que ela significa mesmo quando ela não conquista, porque ela significa que nós, como trabalhadores, somos responsáveis por ir em busca dos nossos objetivos. A ADUFES significa isso e nos seus melhores momentos ela demonstra isso a cada um de nós. Talvez esse seja, mais que todos, o grande legado da ADUFES. Seguramente, se não fossem as reivindicações puxadas por essas entidades e aí figurando a ADUFES, eu não sei nem se nós teríamos hoje as universidades estaduais da Bahia. A ADUFES ela não foi um instrumento só de luta por vantagens para a categoria dos professores. Ela tem sido um instrumento de luta por uma universidade, uma verdadeira universidade. Que a história da ADUFES se entrelaça com a história da UFES. É impossível pensar uma sem a outra. É impossível pensar uma sem as marcas indeléveis da outra. Então, nesse sentido, quando a gente assume a ADUFES, de fato a gente assume a história da UFES. O que fizemos, né, ao longo das 3 gestões foi encaminhar aquilo que nós entendíamos que era o desejo da maioria da categoria. E, por coincidência, nas 3 gestões nós fizemos greve, né, tanto em 89, quanto em 2005, quanto em 2007. E nesses momentos, né, nesses momentos mais críticos, digamos assim, de pico do movimento, é que a gente tem uma dimensão da importância do sindicato, né? E a importância naquelas dimensões políticas, pessoais e acadêmicas, né? Porque é nesse momento do embate, né, da disputa política, do confronto com os adversários e mesmo os inimigos, não inimigos pessoais, não do ponto de vista pessoal, mas do ponto de vista político, né, do embate entre projetos, entre perspectivas de universidade e de sociedade, é que a gente mede a firmeza, a coerência, a combatividade, a dedicação de cada companheiro na luta, estando ou não na diretoria. Nós tivemos muitos embates com o governo do Estado, foi um período do governo ACM, de muitas lutas, mas fomos surpreendidos pela aquiescência do reitor da época, o professor Josué Melo. O reitor estava no palanque, juntamente com a ACM, fazendo propaganda para um candidato a prefeito e todos cantavam ACM, Meu Amor. É uma musiquinha que eu nunca esqueci. E lá nós fomos recebidos pela polícia. Meu amor, quem gosta da Bahia quer a ACM Senador. A ADUFES, nesse período, tem, né, tem como herança uma greve que traz como produto o Estatuto do Magistério Superior,
no finalzinho da década de 88, 89, mas o golpe do governo na perspectiva de retirada do piso salarial desse estatuto. Então, foi um movimento de resistência, foi um movimento de luta, onde nós tivemos vitórias, mas não do ponto de vista salarial. Lembro-me que nós também tivemos uma discussão e um movimento muito positivo de filiarmos à Central Única de Trabalhadores. Foi um momento muito rico da categoria e foi um momento que nós resistimos às práticas que estavam sendo implementadas de terceirização do trabalho. E dentro disso tinha um significado nós estarmos na Central Única dos Trabalhadores da Bahia e nacional. Olha, eu considero que aquele período foi um período mais crítico do movimento docente aqui na Universidade Estadual de Feira de Santana e nas universidades estaduais como um todo. Acho que na história da ADUFES foi o período mais crítico. Grande número da militância, boa parte da militância resolveu sair da universidade para fazer pós-graduação, especializações, mestrados, doutorados, e foram militantes mesmo de frente do movimento. De formas que eu, com um pequeno grupo, a gente tentou por várias vezes, durante algum tempo, formar uma chapa para a eleição e não aparecia candidato. Até que nós resolvemos conversar com alguns companheiros e companheiras a proposta de entregar a ADUFES para o nosso sindicato nacional, porque não tinha quem dirigisse a ADUFES. Porque se é verdade que avançamos muito, não é menos verdade que temos muito ainda por avançar. E esse é um legado que a Associação Docente deixa nos seus 30 anos e que eu tenho certeza que ela não se furtará de cumprir nos próximos anos. Os sindicatos, de maneira geral, como a CUT, a CTB, perderam essa combatividade, né? E perdeu também a sua autonomia política em relação ao próprio governo. E aí isso se torna muito perigoso para a classe como um todo. Então, a ADUFES ela mantém a sua tradição e isso é muito importante para poder fazer a defesa de nossos direitos e fazer a defesa da universidade pública que nós acreditamos. Então, por isso que eu acho que é importante falar que nós somos combativos, que nós somos de luta, somos aguerridos e somos exemplos de luta no Brasil. Cada gestão, cada diretor, cada militante tem o seu perfil e digamos assim, faz do seu jeito. Agora, tem algumas características que eu acho que eu posso estender a todos os meus companheiros e companheiras, né, desde aquela época, desde a década de 80. É que todos eles muito engajados, muito comprometidos, né, todos eles defensores e praticantes da democracia sindical, do trabalho na base, né, todos eles muito coerentes com o projeto, todos eles muito coerentes entre discurso e prática, né? Então acho que essa é uma característica dos que entram, dos que militam, dos que ficam na ADUFES, que assumem a sua diretoria. Mas a gente pode afirmar com certeza que a ADUFES foi um baluarte, uma peça fundamental e importante no processo de democratização da universidade. Nossa gestão começou numa conjuntura de profunda desmobilização no movimento docente. Até para compor a chapa
foi difícil. Tivemos muitas semanas tentando reunir um grupo de companheiros e companheiras que se dispusessem a tocar a entidade, e a direção que saía já cogitava, depois de muito tempo tentando fazer eleições e sem conseguir, já cogitava até a possibilidade de fechar as portas da ADUFES. Então nós conseguimos compor um grupo, muito dificilmente, mas conseguimos compor com dificuldades, e esse grupo assumiu a direção depois de eleito, e durante os primeiros meses, eu diria durante os primeiros ano e meio de gestão, esse foi o cenário de desmobilização, de dificuldade para realizar assembleias que invariavelmente não davam quórum, dificuldades para tocar a vida sindical normal. E, no entanto, essa foi uma gestão que foi marcada por um evento, por um acontecimento extremamente bem-vindo, festejado por todo mundo que participou, que foi a greve de 2000. Era maio de 2000, fizemos uma greve de 75 dias e a categoria demonstrou nessa greve uma combatividade, uma disposição para a luta, uma coragem para enfrentar um governo autoritário, que era o governo carlista, um governo impermeável, um governo indiferente às nossas reivindicações. A categoria demonstrou diante desse governo uma coragem, uma disposição para lutar realmente comoventes, realmente impressionante. Foi uma greve da qual nós saímos sem conquistar a nossa pauta. Dessas duas gestões, eu trago muitas coisas que aprendi, muitos aprendizados. Quando me despedi da ADUFES, eu disse e continuo dizendo que eu sinto que aprendi mais com meus colegas do que eles comigo, e de que me senti honrado de fazer parte de um grupo de pessoas que se dispunha a dirigir o movimento docente. Para esse período marcou muito, se tivesse que destacar alguma coisa, a disposição para a luta demonstrada nas greves. Tivemos 2 momentos de paralisação, que é quando, para mim, o professor de uma universidade, ele diz que pode garantir a qualidade do ensino na sala de aula com uma boa aula, que pode garantir a qualidade da instituição com pesquisas, tendo um professor produtivo, mas fundamentalmente que ele pode manter a mesma dignidade estando na rua fazendo panfletagens como fizemos nas ruas de Feira de Santana. Para o próximo período, eu penso que a necessidade de se reinventar, ela vem, ela está dada, ela está posta na necessidade de contribuir para a reunificação do movimento docente. Falando especificamente em nossa gestão, que a gente tomou posse em 2008, tivemos alguns embates importantes. Um deles aconteceu logo em janeiro, e teve outro que nós achamos logo naquele início que teve uma importância, um certo grau de importância. E esse nosso embate que aconteceu logo no início de 2009, em março, abril e maio, aconteceu devido à agudização da crise do capital, a crise internacional do capital, e que atingiu o Brasil e atingiu a nós trabalhadores. Então foi um momento importante, porque nós conseguimos, a nível de universidade, trazer o conjunto da categoria dos associados para as demandas dos sindicatos, demandas essas que direcionavam para a questão das reivindicações relacionadas à questão do orçamento da universidade, questões ligadas à questão salarial, entendeu? Era o principal. E todas essas reivindicações geraram lá na frente uma greve. Então as direções não só da ADUFES, mas das outras ADs estavam antenadas e conseguiram levar a categoria para uma mobilização, seguindo a um embate muito grande junto ao governo do Estado. Ou seja, os governos eles têm se pautado numa política de redução de orçamento, tá certo? Exatamente para encaminhar para aquela coisa do Estado mínimo, um Estado que se preocupa cada vez menos com política pública, no caso nosso, a educação superior
as universidades estaduais da Bahia. E a ADUFES, para mim, foi uma grande escola. Eu aprendi a ser cidadã, a reivindicar meus direitos. Eu aprendi a trabalhar coletivamente com os colegas. Eu aprendi que nada cai do céu. Então, nessa luta da ADUFES, sempre se buscou o sentido de universidade. E hoje, já bastante madura, de certa forma, a ADUFES pode dizer que a universidade está por si mesma, não é? Desde que obteve-se uma representação da universidade genuína, uma representação em que a grande maioria de professores, funcionários e estudantes se veem representados, se sentem participando. E esse sentido de mais UFs não é a vanglória de um grupo que assume os benesses de governo. Se perguntarmos a cada um dos que fazem parte da administração se eles se sentem vitoriosos, vão dizer não. Nós nos sentimos cada vez mais envolvidos, cada vez mais responsáveis pelo amanhã da universidade. A UFES está na frente em termos de projeto universitário, na frente de qualquer universidade do Brasil, eu poderia dizer. Eu não conheço outra universidade que tenha um grupo que pense a universidade coletivamente, né? Que tenha realmente um projeto, que se preocupe com a relação universidade-sociedade. Eu não conheço outra, nem no Brasil, nem na França, onde eu vivo atualmente. Não existe. Eu diria que a ADUFES, primeiro, é uma instituição não acabada. Ninguém ali dentro tem a veleidade de imaginar que a ADUFES já é uma coisa feita. Eu acho que é uma coisa que está se fazendo, tá certo? E me parece, de vez em quando, a gente pensa, mas a ADUFES, com a última greve eu disse, não é possível. Ela não está ressurgindo das cinzas, não, ela está muito viva, tá certo? Tem um papel fundamental naquilo que eu disse no início, né? No corpo docente da universidade. Eu não imagino a Universidade Estadual de Feira de Santana sem a ADUFES. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão.